Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje nossa aula ela vai ser um pouco mais rápida, porque hoje nós vamos falar apenas dos medicamentos homeopáticos de uso externo. Então, o que seria primeiramente uso externo? Que a gente vai utilizar fora do nosso corpo, tá? Como cremes, pomadas, soluções nasais e por aí, entre outros, vai. Tá? Então hoje a aula vai ser, como eu falei, um pouco mais rápido. Então a gente vai falar sobre as formas farmacêuticas homeopáticas de uso externo. E só lembrando para vocês que na segunda-feira será a nossa prova de homeopatia. Então qualquer dúvida que vocês tenham, já pode ir tirando tudo para a gente poder fazer a nossa prova na segunda-feira. Então a prova ela vai começar às 8 e terminará às 10 horas. Professor, mas eu não vou ter tempo, eu consigo fazer tal hora. Me manda uma mensagem via WhatsApp para que eu possa deixar um pouco mais de tempo caso vocês não consigam fazer. Ou se alguém vai fazer um pouco mais tarde, não consegue entrar às 8, tudo, então me avisem, tá ok? Então vamos lá. As formas farmacêuticas de uso externo, elas podem ser divididas em líquidas, né? Quais serão essas fórmulas líquidas de uso externo? Será o linimento, vai ser também as preparações nasais, preparação oftálmica e otológica. Também no modo das formas farmacêuticas de uso externo, a gente tem os sólidos, que são apósitos, os apósitos medicinais, os pós-medicinais, o supositório e o óvulo. E temos também as fórmulas semissólidas, né, que deve ser a grande maioria que vocês conhecem, que são cremes, géis cremes e pomada. Então sempre vai ter a homeopatia, ela vai ser impregnada nesses métodos aí, tanto das formas líquidas, das sólidas e semissólidas. É onde nós iremos empregar os produtos homeopáticos. Bom, para que a gente possa entender cada fórmula, aqui eu vou explicar o que seria cada uma dessas fórmulas, tá ok? Então a gente tem o que? Nas primeiras fórmulas de uso externo homeopático, a gente tem as fórmulas líquidas. Como nós podemos ter visto lá, nós temos o que? O linimento. Então, o que é um linimento? O linimento, gente, nada mais é que uma fórmula líquida ou semissólida, tá? O que seria essa fórmula líquida ou semissólida? Elas são feitas à base de soluções hidroalcoólicas e emulsões. Então, no linimento, o que acontece? Você vai preparar esse linimento, como eu já falei para vocês, numa base em óleo ou soluções hidroalcoólicas ou emulsão. Então, quando você preparar o seu linimento, o que você vai fazer? Você vai colocar o seu insumo ativo ali, naquele linimento que você acabou de preparar. Então, por exemplo, o médico pediu na potência 10,6. Você vai pegar o seu insumo ativo na potência 10,6 e vai acrescentar nesse linimento. Então, você vai pegar o seu insumo ativo e vai colocar na sua solução hidroalcoólica ou na sua emulsão, formando assim o linimento. Tá? Então, para ficar mais claro, vamos ver se eu consigo aqui um desenho. Então, o linimento, suponhamos aqui que você tem um recipiente. O linimento, ele nada mais é do que óleos e soluções hidroalcoólicas ou emulsões, correto? Então, suponhamos que o médico pediu na potência uma homeopatia numa fórmula de linimento, na potência D5. Então, você vai pegar aquela potência D5, vai pegar uma quantidade até 5% e vai colocar no seu linimento. A partir daí você tem agora um produto homeopático à base de linimento. Tá? Então, se eu perguntar na prova quais são as bases do linimento, a base do linimento ou o insumo inerte do linimento são óleos, soluções hidroalcoólicas e emulsões. Beleza? Essas são a base do linimento. Deixa eu apagar aqui. Temos também as preparações nasais. Então,
Então, o que são as preparações nasais? Aonde elas se destinam, né? Então, a farmacopeia brasileira, ela explica que as preparações nasais, elas são destinadas a aplicar aonde? No muco nasal. Então, essas fórmulas que são para preparações nasais, ela pode ser apresentada na fórmula de líquida ou semissólida, tá? Então, as preparações nasais é isso que vocês têm que ter em mente. São feitas para ser aplicada na mucosa nasal. Elas podem se apresentar na forma de líquida ou semissólida. Temos também as preparações oftálmicas, né, que são muito indicadas para aplicação na mucosa ocular, abrangendo as soluções, as pomadas, os dispositivos intraoculares. Quer ver quem de vocês aí já pegou alguma vez, como que eu posso falar para vocês? Conjuntivite. Quem já passou conjuntivite sempre tem que passar o quê? Alguma coisa na região dos olhos. Então, seja ela uma pomada, tudo. Então, também temos a pomada que vai ser feita à base de produtos homeopáticos. Tá? E aonde vai ser acrescentado esse insumo ativo homeopático nessas bases, que vão ser as pomadas e até mesmo os dispositivos intraoculares. Tá? Temos também as preparações otológicas. Essas preparações otológicas, elas são aplicadas aonde? Na cavidade auricular, tá? Ela apresenta na forma de líquida ou semissólida, tá? Mas principalmente na fórmula de líquida. Então aqui eu fiz uma tabelinha para vocês entenderem, ver se conseguem entender um pouco melhor. Vamos lá. Nós temos o linimento, correto? Que foi o que a gente viu. Né? Os linimentos, eles têm os insumos inertes, lembra que eu falei que ele só vai ser um fármaco, vai ser um medicamento homeopático, ou uma forma farmacêutica homeopática, a partir do momento que você coloca o insumo ativo homeopático que o médico pediu. A partir daí você vai ter um produto homeopático, beleza? Só que se você não tem o insumo homeopático ou insumo ativo, ele é apenas o quê? Um insumo inerte, tá? Lembra, insumo inerte ele não tem ação farmacológica, ele não vai ter ação. Então, o que seria um insumo inerte do linimento? Então, o insumo inerte do linimento ele seria a solução hidroalcoólica, os óleos e base emulsionáveis, não tóxica. Já nas preparações nasais, a gente tem como insumo inertes a água purificada, a solução de cloreto de sódio a 0,9, né? Temos as soluções hidroglicenadas, a base para preparações semissólidas. Para as preparações otológicas, nós temos a água purificada, as soluções hidroalcoólicas, a hidroglicerina, os óleos, os cloretos de sódio a 0,9% e a base para preparações semissólidas. Então, esses são os insumos inertes de cada um. Só lembrando também que toda vez que nós formos preparar uma preparação nasal, a gente tem que sempre utilizar o insumo ativo, né? E esses insumos ativos eles devem ser preparados individualmente e depois, por fim, misturados em partes iguais. Então, por exemplo, se você tem naquele seu produto homeopático 5 insumos ativos que você vai utilizar para fazer aquele seu produto homeopático, esses produtos, esse insumo ativo, ele tem que ser o quê? Feito separadamente, cada um. Então, depois que você faz todos eles separadamente, aí depois você junta tudo e homogeneiza, tá? Só lembrando também que as preparações nasais, elas sempre têm que fazer o quê? Corrigir o pH. Então, ela sempre tem que estar no pH da mucosa nasal. Toda vez que vocês forem preparar uma solução de preparação nasal. Bom,
Ainda falando também sobre as fórmulas de uso externo, a gente tem as fórmulas de uso externo sólida. Então, as fórmulas farmacêuticas sólidas, ela pode ser dividida em apósitos medicinais, pós-medicinais, supositório, óvulos, né? Então, o que são um apósito medicinal? O apósito medicinal são substratos adequados para impregnados com uma solução medicamentosa na potência desejada e usada externamente. Então, não sei se vocês já ouviram falar em apósitos medicinais. Então, suponhamos aqui que você tem uma gases. Então, não sei se vocês já viram aquelas gases estéreis que às vezes vem na farmácia já com insumo ativo, onde você só passa. Então, suponhamos aqui que você tem uma gases. O apósito medicinal seria isso. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a potência que o médico pediu, suponhamos aí, a potência que ele pediu seja CH10. Então, você tem uma fórmula farmacêutica líquida, né? Que está dentro desse frasquinho aqui. E aqui você tem uma gases, né? O que você vai fazer? Você vai pegar a potência que o médico pediu e vai colocar nessa gases, né? Você vai umedecer aquela gase e depois você leva essa gase em estufa para secar. Por quê? A tendência de quando ela secar vai evaporar o álcool, ficando apenas um insumo ativo na gases. Então você depois fecha essa gases e depois passa na pele. Por exemplo, serve para curar feridas e entre outros, tá? Tem lugares que também o médico já pede esse apósito medicinal, ele umedecido. Então, você vai seguir conforme a receita médica pediu. Tá ok? Então, o apósito medicinal é nada mais que isso, né? Você vai pegar uma gases, no caso aqui, vai umedecer ela com insumo ativo e depois colocar em estufa. Para quê? Para que aquele álcool que estava junto com o insumo ativo evapore, ficando apenas o insumo ativo na gases. Beleza? Isso seria um apósito medicinal. Então, não sei se vocês já viram aquelas gases que vendem até na farmácia, que tem gases que já vêm com o próprio medicamento, essas coisas. Então, no caso da farmácia homeopática, ela faria isso. Ela pegaria a potência que o médico pediu, impregnaria nessa gase, colocaria em estufa para secar e depois ficava só o quê? O insumo ativo nessa gase. Como eu falei, serve para tratamentos de ferida, entre outros casos. Tá? Temos também os pós-medicinais, também conhecidos como talco medicinal. Eles são preparados pela incorporação de insumo ativo na potência desejada ao insumo inerte, adequadamente pulverizado. Então, vamos lá. O que é um pó medicinal? Não sei se vocês já viram. Eu sempre tento comparar algum produto de farmácia, de drogaria, com um produto homeopático para que vocês possam, assim, tentar colocar, tentar fazer um breve, como que eu posso falar para vocês? Uma breve comparação. Então, o que acontece? Você tem um pó, né? Que às vezes pode ser até mesmo um talco. E o que você vai fazer nesse pó medicinal? Suponhamos que lá o médico pediu na potência CH6. Então você tem um insumo ativo, CH6, né? Você vai pegar essa potência de CH6 e vai pulverizar nesse talco farmacêutico. Lembrando, o talco farmacêutico ele vai ser um insumo inerte. A partir do momento que você coloca um insumo ativo nesse talco,
Aí você tem o que? Um pó medicinal. Então você vai fazer o que? Vai borrifar nele, nesse tal. E depois vai colocar em algum recipiente e vai dar para o seu cliente. Ficando assim um pó medicinais. Tá ok? Bom, temos também os supositórios, né? O que é um supositório? Ele vai apresentar um formato cônico e ovidal. Ele pode conter, gente, um ou mais princípios ativos e são utilizados para a administração via retal, tá? Os óvulos, também conhecido como supositórios vaginais, ele apresenta a forma ovoidal e geralmente se destina à aplicação via o que? Vaginal. Então, vocês estão vendo que a gente tem outras formas farmacêuticas de se tratar. Então, na homeopatia, ela também não vai fugir do convencional. Mas o que vai acontecer? Você vai introduzir produtos homeopáticos nessas formas farmacêuticas, seja ela em apósito, seja ela em óvulos ou supositório. A diferença é que você vai introduzir o quê? O insumo ativo homeopático nessas formas farmacêuticas. Daí ela vai ser o quê? Uma forma farmacêutica homeopática, tá? Bom, temos também aqui uma tabelinha que eu fiz para vocês saberem quais são os insumos inertes dessas formas farmacêuticas. Então, os apósitos medicinais, deixa eu pegar aqui. Os apósitos medicinais, eles têm como seu insumo inertes algodão esterilizado, né? Ou até mesmo as gases esterilizadas, que foi os exemplos que eu citei acima para vocês, que vocês vão pegar o insumo ativo e vão introduzir nesse insumo inerte. Temos também, nas formas sólidas, os pós-medicinais, como nós vimos, aonde o insumo inerte desses pós vão ser amidos, carbonatos, né? Temos os supositórios. Não sei se vocês já tiveram aula de farmacotécnica ou cosmetologia, onde vocês irão aprender a fazer o quê? A base para supositório. A base de supositório, claro, tem outras bases, mas ela pode ser feita a partir de manteiga de cacau e polióis, tá? Temos também os óvulos, que tem como seu insumo inertes a gelatina glicerinada, a manteiga de cacau e os polióis. Tá? Então, esses são os insumos inertes dessas bases. Lembrando que para ela virar um produto farmacêutico homeopático, deve-se introduzir o que? Um insumo ativo homeopático, aquele que o médico pediu. Bom, para os pós e apósitos medicinais, devem ser o insumo ativo, né? E o insumo inerte estéril. Então, o que você vai ter? Você tem aqui, ó, uma gase estéril, né? Onde, como eu já falei, vocês vão introduzir o que nela? O insumo ativo nessas gases. Vocês vão impregnar ela, seja por imersão ou você pode pegar e imergir ela dentro do seu produto, do seu insumo ativo, né? O suficiente para quê? Para que ela fique úmida, para que ela fique bem úmida. Depois que você fizer todo esse procedimento, o que você tem que fazer? Pegar esse seu insumo estéril, que agora não é mais estéril, ou que não é mais inerte, porque você introduziu nele um insumo ativo homeopático, você vai pegar, vai levar essa gases ou aquele algodão estéril, vai colocar ele na estufa em uma temperatura inferior a 50 graus Celsius. Por quê? Porque quando você faz isso, você vai retirar o álcool e deixar apenas o insumo ativo dentro do seu apósito, tá? Então, esse é o modo de impregnação do nosso apósito.